Michel Pechet? Michel Pechet foi um visionário, foi um revolucionário, foi um homem do seu tempo. Eu diria que ele pensou talvez à frente do seu tempo e talvez por isso tenha pago um preço muito alto por essa ousadia. Michel Pechet foi sobretudo, enquanto ser humano, enquanto pessoa, pesquisador, alguém extremamente gregário. Para Pechet, na verdade, Pechet trabalhar, pensar a análise do discurso só foi possível em grupo, junto com os outros, partilhando as inquietações, as dúvidas, as incertezas com outros. E esses outros foram muitos outros, de diferentes naturezas também. Ao longo dessa trajetória, o Pechet teve vários grupos e essa composição de grupos dependia muito das inquietações e dos pares com quem ele partilhava essas inquietações no momento. Então, eu acho que é por isso que o Pechet, como filósofo, e um filósofo humanista, que bebeu muito nas fontes dos filósofos alemães, que ele estudou profundamente, mas Pechet, eu diria, tem um lado do Pechet que talvez não se conheça tanto, que é o Pechet epistemólogo. Pechet estudou muito, o grande modelo para ele nessa linha da epistemologia foi Gaston Bachelard, que foi um intelectual na época também, que influenciou outros grandes pensadores, o próprio Foucault, o Lacan, se referem a Bachelard como uma personagem importante na formação deles. E o Pechet, nessa fase inicial de ruptura, vamos dizer, de quebra de paradigmas, se voltou muito para os pares políticos dele, ou seja, as parcerias político-ideológicas que ele tinha. E aí que entra Michel Plon, e aí que entra o Courpine, e aí que entra o Paul Henri. Então, eles não tinham, por exemplo, desses três, né, nós tivemos já contato, felizmente, com os três que vieram conversar, falar, expor para nós dentro do nosso cenário do discurso. O Plon é um que diz isso abertamente. Quando eu conversava com o Michel, e eu conversava muito com ele, nós falávamos em política e falávamos em psicanálise. Nunca falamos em análise do discurso. Né? Então, é isso que mostra também um pouco da abertura do Michel Pechet para temas que também o afetavam e que ele buscava, então, ouvir. E ele, vou cometer talvez uma certa inconfidência, mas relatada por Michel Plon, o lado humano do Michel Pechet, são dois Michel, o lado humano do Michel Pechet, assim, percebendo num certo momento que o amigo também estava numa fase angustiada, difícil de vida, né? A conversa que ele teve, tentando orientar o amigo que buscasse uma ajuda psicanalítica, enfim, fizesse alguma coisa, que isso, até hoje, quando o Plon lembra disso, ele se emociona, lembrar da figura humana do amigo, né? Que tinha uma escuta muito humana, uma escuta muito respeitosa do outro. E eu acho que a gente pode estender um pouco esse traço da escuta do Pechet para a escuta que ele fez de outros autores que a gente estranha até de pensar que o Pechet foi tão a fundo em Saussure e Chomsky, por exemplo, que foi buscar esses dois inimigos teóricos e epistemológicos. Na verdade, ele foi buscar justamente uma possibilidade de aliança, de parceria. Ele os mirou não como adversários em potencial, mas como possíveis parceiros na sua jornada, na sua empreitada. Qual era a empreitada? A empreitada era tentar fazer com que a linguagem pudesse ser trabalhada em toda a sua complexidade, em todo o seu mistério, seu fascinante mistério, que se opõe a qualquer normatização, a qualquer
estrutura mais padronizada, enfim, a linguagem naquilo que ela tem de mais surpreendente, que é justamente quando ela pode falhar. E ele viu, na verdade, para ele poder estudar linguagem, ele foi um fundador, Saussure. E para ele entender um pouco essas regularidades da língua e essas diferenças que o sujeito ao falar tem, que se opõem à gramaticalidade, mas que se relacionam um pouco com a forma de performance que cada um tem da língua, ele percebeu um possível aliado aí em Chomsky. Ou seja, o Chomsky fazia uma distinção à época, isso eu estou me referindo a final dos anos 60, o Aspect tinha sido publicado há pouco, em 65, se eu não me engano, a publicação de Aspectos da Sintaxe, e ele via então aí uma possibilidade de mostrar que existe algo dentro da língua que escapa à própria língua. Né? A gramaticalidade sendo alterada pela forma como se usa a língua, como a gente escapa, por vezes, de certas regras que ali tem. Mais adiante ele percebe que o caminho de Chomsky era outro, não, era levantar essas questões para tentar resolvê-las, e não para tentar trabalhar com esse não realizável da própria língua, né? Essa falha que não se soluciona da própria língua, da própria habilidade, para ser mais específico, que é uma questão que Chomsky trabalhou muito. Mas isso para mostrar como ele conheceu esses autores a fundo. Então, nessa fase inicial, falando dessa escuta, né, ele buscou entender um pouco esse funcionamento da ciência da linguagem e muito ligado também à história, né? A disciplina da história. Esse foi, digamos, vocês devem lembrar, quem conhece a análise do discurso, o famoso tripé. No tripé está aí a história, está aí a língua e está aí o sujeito. E aí nesse sujeito está a marca também de um certo estranhamento, porque ao mesmo tempo que esse sujeito, em análise do discurso, como ela foi pensada lá no início, remetia a Althusser. A primeira referência que a gente pensa quando se fala em sujeito é pensar em Althusser, que de certa forma institui essa categoria sujeito ao distingui-la de indivíduo pelo viés da ideologia. Né? Só que esse sujeito de Michel era um sujeito também afetado por outra natureza. Né? Essa outra natureza é o inconsciente. Então aí já mostra também como Péchet à época, sem que isso nós não tenhamos muitos dados para falar e para ir mais a fundo, mas certamente Péchet assistiu aos famosos seminários do Lacan, alguns deles pelo menos. Então o Péchet também tinha parceiros para discutir isso. Ele tinha o parceiro privilegiado, que é o Michel Plon. O próprio Paul-Henri, a gente percebe, por exemplo, no livro Ferramenta Imperfeita, que a psicanálise, a forma como ele pensa o sujeito, é alguém afetado também pela psicanálise e pelo inconsciente. Depois, mais adiante, ainda com relação à psicanálise, Jacqueline Gautier foi uma grande parceira dele. E nessa parceria com a história, para não me afastar muito desse tripé inicial, eu diria que ele teve em Courtine, o seu grande aliado, né? Courtine, que foi orientando do Péchet na sua dissertação inicial, que é justamente o discurso dos cristãos endereçados aos comunistas, ou dos comunistas endereçados aos cristãos. Não sei qual é exatamente a ordem. Com relação à língua, fazendo um acréscimo, Denise Maldidier também estava nesse início, e era alguém muito ligada aos historiadores, assim como Regine Robin. Acho que não dá para falar em história e como essa área afetou e é importante para constituir o quadro teórico e epistemológico da D, sem falar dessas três figuras: Courtine, Regine Robin, Denise Maldidier. Devo estar esquecendo outros nomes, mas esses três, pelo menos, eu quero fazer esse registro. Com relação à língua, eu lembraria a Françoise Gadet, que era uma sociolinguista, é uma sociolinguista, com quem Péchet tinha bastante proximidade,
a Francine Mazière, que foi sempre uma linguista muito arguta e aberta a fazer incursões em outras áreas. Então essas duas foram parceiras importantes. E um terceiro nome, que bom que eu lembrei. Esse terceiro nome é Jean Marrandin. O Marrandin ele esteve também no Brasil, lá na Unicamp, e trouxe esses nomes todos que eu estou falando. Tive o privilégio no meu doutorado de conhecer, graças ao trabalho que a Anne tinha, contatos com eles. O Jean Marrandin trabalhou um pouco com a análise do discurso e a sintaxe. Foi importante na minha própria trajetória esse autor, por isso que eu lembrei dele agora. Para concluir essa pergunta inicial, o Péchet então teve esse grupo inicial, depois um grupo onde entrou mais fortemente um pouco a presença de outras áreas, como a psicanálise, com um pouco mais de presença, um espaço que Péchet começa a construir também para a informática. Péchet sempre foi interessado nessa área, né? Então tem parceiros deles naquele livro Materialidade de Sentidos, Materialidade do Discurso, que mostram isso. E o grupo Ler o Adelar, Análise do Discurso e Leitura do Arquivo, foi o último grupo a que Péchet pertenceu e que ele agregou. E esse grupo então já estava mais relacionado às questões do texto e da leitura, né? E alguns parceiros antigos continuavam, um ou outro já tinha se distanciado por razões políticas ou teóricas, já tinha saído, como o próprio Fouquet, mas alguns outros seguiram com ele até o fim. Então Péchet, eu diria que foi e é uma bússola para nós todos ainda, quando queremos pensar a linguagem, o mundo e o nosso lugar dentro desse espaço.